A audiência precisa se identificar com o protagonista, um dos jargões mais famosos de escrita. E talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas o que significa exatamente para nós, como audiência, nos identificar com um personagem? As pessoas costumam dizer que para se identificar com um personagem, esse personagem tem que ter algo a ver com a gente. Significa que nós vamos entender como um personagem pensa ou o que um personagem sente quando ele pensar uma coisa que nós já pensamos, quando ele sentir uma coisa que nós já sentimos ou quando ele fizer alguma coisa que nós já fizemos. O problema é que, se isso for verdade, então como é que alguém consegue se identificar com um super-herói? É sério, nenhum de nós é um alienígena superpoderoso que é praticamente um deus na Terra. Nenhum de nós conhece uma princesa amazona que decidiu salvar o mundo. Nenhum de nós é um rei de uma nação secreta super avançada. Nenhum de nós entende nada disso. Nenhum de nós esteve numa situação sequer remotamente semelhante. Mas a teoria diz que se não existe identificação com o personagem, então a audiência não se investe emocionalmente no personagem. E não era para ter identificação com seres tão diferentes de nós. Ou era? Então por que, exatamente, nós gostamos tanto de super-heróis? Meu nome é Marcos Meira e você é muito bem-vindo à Oficina do Escritor. Na época em que o primeiro filme dos Vingadores saiu, Jen Dole escreveu um artigo para The Atlantic dizendo o seguinte: eles não são reais, é óbvio. Nós não conseguimos nos identificar de verdade com as vidas, as realidades ou nada que eles fazem. Inclusive, os raros momentos em que os super-heróis são reais, os momentos gente como a gente, são a exceção, não a regra. Mas esses heróis cativam. Eu e você vemos isso. Eles tomaram conta dos cinemas, das séries, então claramente os escritores que fazem esses heróis sabem o que eles estão fazendo. O que significa que talvez o problema não esteja nos super-heróis, mas no conceito popular de empatia e identificação. Então vamos avaliar especificamente como super-heróis criam empatia. E eu dividi essa empatia em 3 categorias: aspiração e inspiração. A psicóloga Robin Rosenberg, que inclusive escreveu uma matéria para a Smithsonian Magazine sobre a psicologia dos super-heróis, diz que é muito comum em eventos e convenções fãs do gênero relatarem experiências ou inspirações vindas dos personagens dos quadrinhos para a vida deles. Esses são personagens que têm uma visão clara de qual é o desejo, qual é o objetivo deles ao longo de uma história. E eles tomam ação em direção a esse objetivo. É isso que traz a inspiração. Todos os heróis têm esse desejo, e é esse desejo que move a história. Nesse mesmo artigo de Jen Dole para o Atlantic que eu acabei de citar, ela também coloca o seguinte: nós queremos algo maior do que nós, e a beleza dos super-heróis é que eles são como aspirações. Nós não nos colocamos no lugar desses personagens porque nós somos como eles, mas porque queremos ser como eles. Mais do que isso, esses personagens são ideais de vida e de sociedade. E falando em vida e sociedade, nós temos o nosso próximo ponto: a idealização de moral e justiça. Diz pra mim, se amanhã você descobrisse que o Batman está se candidatando à presidência da República, você votaria nele? Se você disse sim, provavelmente é porque acredita que um personagem com o senso de justiça e os recursos do Batman pode guiar o país na direção correta. Porque é isso que nós aprendemos a esperar de personagens como ele. Porque é isso que vemos ele fazer em suas histórias. O que nos faz acreditar em personagens como Super-Homem, Capitão América, Batman ou Pantera Negra é a natureza incorruptível desses personagens. A justiça que eles fazem é algo que nós queremos ver acontecer. Robert McKee, autor de Story, tem o seguinte a dizer sobre o assunto: nós criamos empatia por razões muito pessoais, se não egocêntricas. Quando nos identificamos com o protagonista, estamos na verdade torcendo pelos nossos próprios desejos em vida. O livro Do Gods Wear Capes, de Ben Saunders, tem um capítulo sobre como o caráter e a personalidade do Super-Homem foram atualizados ao longo dos anos para refletir os valores morais da sociedade americana. Porque foi isso que o personagem foi construído para ser, uma versão idealizada de um homem, a versão idealizada de um ser humano. Isso é o que o Super-Homem foi construído para ser, um símbolo de tudo aquilo que é justo e correto. É o tema do personagem. E aí você provavelmente está pensando: ah, mas não é todo herói que é um símbolo do que é certo e do que é justo. Tem, por exemplo, Deadpool e Watchmen, que são ótimos exemplos de heróis que são justamente o contrário do que a gente espera que eles sejam. E sim, eles funcionam porque eles são críticas ao gênero de super-heróis. Eles são críticas justamente a essa característica justa e moral que os super-heróis têm. Mas para não dizer que eu não falei sobre como esses heróis criam empatia,
Diferente de heróis como Super-Homem e Batman, que abraçam o justo e o correto, esses abraçam justamente a impossibilidade de ser justo e correto. Inclusive no caso de Watchmen, eles abraçam a corrupção por excesso de poder. Eles mostram como os heróis cometem abuso de poder e acabam se tornando vilões das próprias histórias. Mas aí a gente está entrando em assunto de anti-heróis, que é coisa para um outro vídeo. Mas já que a gente está falando de fragilidades e defeitos, vamos para o terceiro ponto. A pessoa debaixo da máscara. Peter Parker é um universitário talentoso que pega um trabalho de meio período como fotógrafo, Clark Kent tenta ser um jornalista, Bruce Wayne e Tony Stark são empresários que financiam empresas de luta contra o crime. Então, personagens debaixo da máscara, eles são seres humanos assim como a gente. Eles têm necessidades e eles têm desejos assim como qualquer pessoa. E é isso que Christopher Vogler chama de impulsos universais. Impulsos universais são necessidades ou sentimentos que qualquer pessoa consegue entender. E os super-heróis, debaixo da máscara, eles são pessoas como nós, cheias de sonhos, aspirações, defeitos e tudo mais que compõe uma pessoa. Sabe, talvez eu não consiga entender direito como é ser um super-humano de 10 anos que salta de prédio em prédio e luta melhor que o próprio Batman. Mas eu consigo entender um garoto de 10 anos que conheceu o pai biológico pela primeira vez agora e só quer ser aceito e respeitado. Talvez eu não entenda o que passa na cabeça de um bilionário quando um show que ele patrocinava acaba num acidente catastrófico e mata centenas de pessoas. Mas eu sei o que é a sensação de você fazer tudo no seu poder para consertar um erro seu. E nós conseguimos entender essas coisas porque elas são experiências que fazem sentido para qualquer ser humano. Por mais que a maioria de nós não tenha passado por essas experiências específicas, elas são palpáveis o bastante para nós podermos construir uma relação. A dinâmica da identificação de protagonista e audiência é uma das coisas mais importantes e mais faladas de narrativa e de storytelling, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais mal explicadas. E isso gera algumas situações desconfortáveis e alguns mal entendidos que foram justamente a inspiração para a criação desse vídeo. O autor que melhor definiu o conceito de identificação personagem-audiência, na minha opinião, foi John Truby. Em seu livro Anatomy of Story, ele abre o assunto dizendo que identificação é um termo que muita gente joga por aí, mas poucos definem. Ele diz que essa ideia de que a gente se identifica com personagens que são mais parecidos com a gente não podia estar mais distante da realidade. Se a audiência se identificasse com características específicas, ninguém se identificaria com ninguém, porque cada personagem teria muitos traços que o membro da audiência não tem. Mas se isso não é identificação, então o que é? Se você voltar ao vídeo, vai ver que nas 3 características que eu citei, nenhuma delas tem a ver com ter características em comum com os heróis. Você deve ter percebido que uma das palavras que eu mais falei ao longo desse vídeo, além de identificação, é claro, foi empatia. Isso é porque empatia e identificação são 2 conceitos que andam lado a lado. E finalmente, identificação. De acordo com Truby, a audiência se identifica com o personagem com base em 2 elementos: seu desejo e seu dilema moral. Em resumo, desejo e necessidade. Essas são as 2 palavras mágicas do tema. Quando um herói persegue um objetivo, um desejo ou uma necessidade, e nós entendemos esse desejo ou necessidade, é que nós criamos empatia, nós criamos a identificação e nós começamos a torcer para o herói. E essa é a ideia do conceito. E se isso parece simples, é porque superficialmente é mesmo. Mas ao mesmo tempo é muito versátil, porque é muito aberto. Se você voltar mais uma vez nos 3 temas do vídeo, a primeira parte, aspiração e inspiração, é uma manifestação de desejo. As outras 2, idealização de moral e justiça e a pessoa por baixo da máscara, são misturas de desejo e necessidade. E a melhor parte desse princípio é que ele não é restrito a super-heróis. Ele vale para qualquer tipo de protagonista, para qualquer tipo de personagem secundário e até para vilões também. Mas vilões são conversa para outro dia. Obrigado por ver o vídeo até o final. Espero que tenha gostado e se tiver, deixa seu like aqui. Se quiser ver mais conteúdo desse tipo, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.